E aí, meus amiguinhos? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Mais uma live aqui com você. Não sei onde é que você está assistindo, no YouTube, você está assistindo no curso, sei que estamos gravando aqui, certo? Para você assistir. Já fizemos uma live, essa é a segunda. Vamos resolver aqui essas questões marotas e vamos ver aí se é difícil, se é fácil, se repete, se não repete, vai para lá, vai para cá. Então vamos lá, vamos embora, né? Vamos embora. Começando, fizemos até a questão 10, não foi? Hoje vamos com 11, questão 11, né? Vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. Aumentando aqui essa tela e vamos embora para eu mostrar para vocês as questões. Diz assim, ó. Questão 11, mano. Diz assim, ó. Uma paciente de 24 anos procura o atendimento médico com relato de sudorese excessiva, palpitações, irritação ocular, nervosismo, fadiga, perda de peso, apesar do aumento do apetite, com achado de edema ocular e aumento difuso da tireoide e doença de Graves, né? Aí eles aqui, ó, tem doença de Graves. Durante a propedêutica laboratorial, são resultados compatíveis com a hipótese diagnóstica apresentada. Então, ele quer saber o que é compatível com a doença de Graves. Vamos ver aqui, ó. Letra A, diz assim: níveis séricos reduzidos de TSH, do anticorpo contra o receptor DSH, o TRAB. Não, níveis aumentados de TRAB, né? Justamente é esse anticorpo que é produzido. Então aqui está errado, né? E de anticorpos antiperoxidase, não, tem aumentado, né? Reduzido não, aumentado. Aumenta esses dois anticorpos. Letra B, aumento de tamanho e da ecogenicidade do parênquima da tireoide e presença de nódulos císticos difusos, autossonografia. Então nem sempre tem os nódulos císticos e é uma redução da ecogenicidade. Na verdade, é hipoecogenicidade, né? Tem que estar errado, letra B está errada. Letra C, elevação dos níveis séricos de TSH. No TSH está reduzido, né? Porque eu aumento o T4 e o T3. Então, eu aumento o T4 e o T3 e o TSH baixa. Então, aqui é o contrário. Letra C está errada. E letra D, teste de iodo radioativo mostrando elevada captação pela tireoide e cintilografia mostrando distribuição difusa do radiomarcador no parênquima da glândula. Tá certo, né? Aumenta a atividade da tireoide, né? Então, eu vou ter um aumento da captação de iodo e uma distribuição difusa dessa captação, né? Ela é bem homogênea. Então, aqui tá certo. A gente não tem nódulos, a gente tem uma distribuição homogênea. Pode ter bócio, tudo certinho, mas é homogêneo. Letra D de dado. Menino, bom demais, hein? Fácil. Cadê? Não foi. Vermelhinho aqui para ficar top. 12. Diz assim, ó. Um homem com 22 anos de idade procura atendimento médico em unidade básica de saúde com queixa de sensação de peso em região escrotal há 3 meses. Olha, não se lembra de ter sofrido traumatismo na área afetada e não apresenta queixas urinárias. Nega comorbidades, etilismo e tabagismo, apresenta-se bom estado geral, afebril e ao exame físico, verificam-se tórax e abdômen sem alterações, presença de lesão de consistência endurecida no testículo esquerdo sem aumento. A manobra de Valsalva. Então, não aumenta quando faz Valsalva. Transiluminação negativa, toque retal sem alterações e ausência de linfadenopatia inguinal e supraclavicular. Diante desse quadro, quais são, respectivamente, o diagnóstico e a conduta adequada? Olha, orquiepididimite. Se fosse isso, estava doendo, né? Bem doloroso. Ele não estaria em bom estado geral, né? Então, letra D não é. Hérnia inguinoscrotal. Ele disse aqui que a gente tem, ó, sem aumento a manobra de Valsalva. Isso aí é ao contrário de hérnia, né? Na hérnia aumenta com a manobra de Valsalva. Por isso que a gente manda fazer manobra de Valsalva. Então não é hérnia. Hidrocele, pode ser hidrocele, ó. Transiluminação negativa. Na hidrocele ela é positiva. Então não tem dor, não é orquiepididimite. Não tem aumento com a manobra de Valsalva, não é hérnia inguinal. Né? E não é hidrocele porque não tem a transiluminação negativa, não é positiva, então não é hidrocele. Só pode ser consistência endurecida, indolor, é tumor de testículo. Menino, de novo, né? Já caiu essa questão, igualzinho.
Questão 13. Um lactente com 3 meses apresenta constipação intestinal desde o seu nascimento, com registro de retardo de eliminação de mecônio de 48 horas. É constipação, né? Constipação com esse retardo de eliminação de mecônio é síndrome de Hirschsprung, não é isso? De novo, meu amigo. Todo ano cai a mesma coisa. O paciente foi diagnosticado com agangliocitose em todo o sigmoide e aguarda a cirurgia. No dia anterior, apresentou um episódio de diarreia sanguinolenta em grande quantidade, com quadro de febre, distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes. Chegou ao serviço de emergência com mau estado geral, pálido, hipotenso, sudoreico, taquicárdico, com distensão abdominal importante e temperatura axilar de 38 graus. Nesse momento, foram realizadas reposição volêmica, descompressão com uma sonda nasogástrica e retal e foram administrados antibióticos de amplo espectro para a cobertura de organismos aeróbios e anaeróbios. A seguir, reproduz-se o resultado do exame de imagem trazido pela mãe do paciente à emergência. Tá aí, ó. Tá vendo? Né? Coloreou aqui essa parte e aqui no final mostra aí a estenose, né? Certo, amiguinho? É isso, síndrome de Hirschsprung, né? Com base nessas informações, você quer saber o tratamento, né? O que é que eu faço? Qual é o tratamento? Então, na síndrome de Hirschsprung, o que se faz é o seguinte. Antigamente, o que se fazia fazia 2 cirurgias, né? Se criava uma colostomia, ou seja, pegava o intestino e ia para sair aqui na pele. E numa segunda, ele rebaixava o intestino, né? O colo, e fazia lá a finalização da cirurgia. Agora se faz cada vez mais cedo e já faz uma cirurgia só, certo? Então, hoje faz abaixamento do colo endoanal sem colostomia. Não faz a colostomia mais, porque não faz 2 cirurgias. Antes fazia a colostomia e depois a cirurgia completa. Fazia em 2 etapas. Agora não, fazia uma etapa só. Isso a resposta é letra A. Não faz colostomia, não coloca o cólon para fora. Ele já faz a cirurgia do abaixamento do colo, já direto, já sutura, já faz tudo certinho. Ele tira essa parte que é aganglionar. Essa parte que está estenosada, ela é retirada e aí faz com que o colo fique normal. Certo, meu amigo? Questão difícil de você acertar, porque essa daí você teria que saber o tratamento da doença de Hirschsprung já certinho, né? Mas tudo bem. Já fez ela agora, você já sabe diagnosticar, já fizemos uns 3 anos aí de prova, né? 3 provas seguidas diagnosticando, e aí caiu agora uma questão falando do tratamento. Quando for falar de tratamento, você já vai saber. Aí depois repete de novo, fica repetindo 1000 vezes, né? Então, as questões a gente fez sobre diagnóstico e tratamento da doença de Hirschsprung, certo? Vamos lá, questão 14. 14, mano. Diz assim, ó. Vamos embora. Diz, olha. Os dados da carteirinha de uma gestante com 28 anos, primigesta, sem intercorrências clínicas prévias à gestação e que foi atendida em unidade básica de saúde, estão transcritos a seguir. Então vamos ver aí o que a gente tem, né? 7, 11, 15, 19, 21, 26, 31 e 35 semanas. Pressão arterial, 100% está ok, 94,62 ok, 100,64 ok, 111 por 72, ok. 104 por 68, ok. 130 por 98. Essa tá alta, né? Aqui já está alterado. Veja, na gestante, quando dá alteração da pressão, o que é que deveria ser feito? Né? Não é o que é feito, é o que deveria ser feito. A partir da alteração da pressão arterial na gestação, o que é que deve ser feito? Encaminhar para avaliação da gravidez no pré-natal de alto risco, né? Então, a gente tem geralmente uma referência de pré-natal de alto risco, essa paciente deve ser encaminhada lá para fazer a avaliação, né? Veja que ele solicitou sonografia morfológica de 2º trimestre, aqui com 26 semanas, mas não encaminhou. Ele só foi encaminhar a avaliação do setor de gravidez de alto risco lá com 35 semanas. Veja que com 31 semanas deu alterado e com 35 semanas deu alterado também. Então era para ser encaminhada para a gestação, para o pré-natal de alto risco, né? Já desde as 26 semanas. Aí o que acontece? Ele fica nos 2 locais. Fica sendo acompanhado no pré-natal habitual e também sendo acompanhado no pré-natal de alto risco, nos 2 locais.
E aí, dependendo do desenvolvimento disso daí, ele pode ser feito o parto, tanto por parto via vaginal, como cesárea, na maternidade habitual ou na maternidade aí de alto risco. Não vão deixar em casa de parto essa paciente, tá certo? Essa paciente não vai ser deixada em casa de parto, mas ela pode chegar lá Tem médicos, obstetras, que fazem o parto mesmo, né? Quando a cardiotocografia está tudo certinho, a ultrassonografia está certinho, a criança está com uma vitalidade boa, faz o parto lá mesmo, controla com metildopa, né? Então vai dar AS, metildopa e cálcio para essa gestante e controla lá na gravidez de baixo risco, na maternidade, né? Porque não vai ser feito na casa de parto, né? Hoje em dia, casa de parto faz, mas geralmente quando tem algum sinal de alto risco, não se faz lá, né? Eles encaminham, certo? Não deixam, que pode acontecer, por exemplo, paciente ter eclâmpsia, né? Então, eles não encaminham, eles não deixam lá encaminhar. Aí, quando chega no hospital, vai fazer aquela rotina de pré-eclâmpsia, né? Pedir todos os exames, vai pedir proteinúria, vai pedir o hemograma, vai pedir LDH, vai pedir ureia, creatinina, vai pedir PCR, vai pedir um monte de coisa. TGO, TGP, né? Vai pedir testes laboratoriais para fazer a função dos órgãos-alvo, né? Da alteração. Então, vai ver várias coisas aí, vai monitorizar essa paciente e vai fazer lá o parto, certo? Geralmente na maternidade, não em casa de parto. Certo? Aí, beleza. Então, vamos ver aqui. Outra coisa, uma coisa importante aqui que eu quero debater com vocês, que é o tempo para a gente solicitar as ultrassonografias, tá certo? A gente vai discutir aqui com vocês qual é o tempo certinho para cada uma das ultrassonografias. Então, entre 4 semanas e meia e 11 semanas, a gente solicita a primeira ultrassonografia obstétrica para confirmar a gestação. Então, a partir de mais ou menos 4 semanas e meia, 5 semanas, já tem o saco gestacional ali, já pode ser confirmada a gestação, tá certo? Então, 4 semanas e meia a 11 semanas, a obstétrica inicial. A ultrassonografia morfológica, a gente vai ter do primeiro trimestre, do segundo trimestre, né? A gente vai pedir as duas. E do primeiro trimestre, ela é feita a morfológica entre 11 e 13 semanas e 6 dias, antes das 14 semanas, certo? Antes das 14 semanas, entre 11 e 13 semanas e 6 dias, é feita a morfológica do primeiro trimestre. A morfológica do segundo trimestre, entre 18 e 24 semanas. Então, de 11 a 14, antes de 14, né? E de 18 a 24, primeiro trimestre, segundo trimestre. As morfológicas são feitas. Então, 4,5 a 11, a gente faz a primeira ultrassonografia. Entre 11 a 13 e 6 dias, a morfológica do primeiro trimestre. Entre 18 e 24 semanas, a gente faz, semana, né? 11 e 13 semanas e 6 dias, a morfológica do primeiro trimestre. Entre 18 semanas e 24 semanas, a morfológica do segundo trimestre. Certo? E a gente pode pedir outras ultrassonografias com Doppler, né? A Doppler obstétrico, e eu posso pedir a ecocardiograma fetal. Essas duas a gente pode pedir a partir, né, do segundo trimestre. Então, a partir do segundo trimestre, a gente pode solicitar. No serviço público, a gente só solicita essas mais específicas em caso de alteração aí da gestação. Se tiver alguma coisa alterada, aí solicita, né? Não solicita de rotina. E ainda tem a 3D, né? A ultrassonografia 3D, que essa já não solicita de rotina de jeito nenhum, mas pode ser feito também a partir ali do segundo trimestre, né? O ecocardiograma fetal, ele é a partir de 14 semanas, mas a melhor idade é entre 24 e 28 semanas para ser feita, certo? A partir das 14 semanas pode fazer, e geralmente a gente solicita ecocardiograma quando a gente tem suspeita de alguma arritmia da criança. Por exemplo, quando ele tem taquicardia, né? Quando tem taquicardia, a gente solicita, né? Certo? Esses são os causos que a gente vai solicitar. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Sim, com base nesses dados, é correto afirmar. Vamos ver aí o que ele diz aqui do que é correto afirmar. Então, na letra A diz, o atendimento do pré-natal foi adequadamente realizado. Foi? Não. Por quê? Veja aqui. Ó. Primeiro que ele não mandou
com 26 semanas para o pré-natal de alto risco. Já deveria ter mandado aqui. Só foi mandar com 35 semanas. Então já está errado aí. Outra coisa. Olha, ele solicitou, ó, solicita a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. Lembra que a morfológica do segundo trimestre é entre 18 e 24 semanas. Ele solicitou com 26 semanas. Foi fora do período preconizado. Então ele fez errado aqui, né? A primeira, entre 11 semanas e 13,6 semanas. E a do segundo trimestre, entre 18 e 24 semanas. Ele solicitou aqui com 26 semanas. Está errado, né? Então é isso. Então, o atendimento pré-natal foi adequadamente realizado? Não, de jeito nenhum. Letra B. O diagnóstico de pré-eclâmpsia sem critério de gravidade pode ser estabelecido. Pode ser estabelecido? Não. Porque para diagnosticar pré-eclâmpsia, a gente tem que ter exames laboratoriais, né? Eu tenho que ter, por exemplo, proteinúria, né? Então, aqui pode ser uma hipertensão. Um quadro hipertensivo é um síndrome hipertensivo, mas pode ser que não seja pré-eclâmpsia, né? A gente não tem nada que dê a certeza que é pré-eclâmpsia, a não ser o tempo, né? Depois das 20 semanas. Mas pode ser uma hipertensão gestacional por outra causa, certo? Então não tem como eu dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia agora. Então, letra B está errado. Letra C. O referenciamento da paciente para pré-natal de alto risco não está indicado, está errado, né? Tem pressão alta, está indicado sim. E a letra D. A ultrassonografia obstétrica morfológica do segundo trimestre foi solicitada no momento incorreto. Tá certo, porque é entre 18 e 24 semanas. Então a letra D está correta, né? Letra D de dado. D de dado, menininho. Eita. Questão aí mais bem elaborada, que você tinha que raciocinar muito, né? Geralmente a gente não gosta de raciocinar, mas é isso. Questão 15, diz assim, ó. 15ª. Uma criança de 5 anos é levada pela avó à unidade básica de saúde com queixas de muito prurido em região periungueal, do hálux direito e na planta do pé direito, além de discreta dor. A avó da paciente refere visitas frequentes da criança ao sítio. Então, essa é a causa. Pisou no chão, né, onde anda descalça, e ao exame físico destacam-se 4 lesões puntiformes nos locais das queixas, sendo pápulas ceratóticas com elevação central enegrecida, eritematosa e com 2 lesões já pustulosas. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o provável diagnóstico e o manejo adequado para esse caso. Isso aqui é o quê? Bicho de pé, né? É bicho de pé. É larva migrans? Não, menina. Ela tem uma lesão serpentiforme? Não. Ela é eczema desidrótico? Nada disso, né? Faz nenhum sentido. Agora, tungíase, que é o bicho do pé, né? Olha ele aqui. Bicho de pé. Verruga viral? Não. HPV não. É tungíase. Bicho de pé. Esse aí, miserável, né? Pretinho lá, elevado. Oxe, bicho de pé, olha. Eita, menino. Esse aí dá vida, né? Isso aí até a avó diagnosticava. Letra C. Fácil. Questão 16, assim, ó. Uma mulher com 21 anos apresenta história de cefaleia hemicraniana, pulsátil, precedida por escotomas visuais, de duração de 6 a 10 horas, fono e fotofobia. E não vou nem mais ler, viu? Eu já desisti. Isso é o quê? Enxaqueca, migrânia. Migrânia, meu amigo. Vamos ver as alternativas aqui, ó. Cefaleia atencional. É não. Cefaleia em salva. Cefaleia atencional é holocraniana, opressiva. Essa é hemicraniana pulsátil. Nada a ver, né? Não é tensional. Cefaleia em salvas dá lacrimejamento, rinorreia, congestão nasal, pitose palpebral. Não é não, menino. Em salvas não. E outra coisa, dá mais em homens, né? Então, letra C tá errado. Cefaleia por malformação vascular. Encaminhar a neurologia também não, né? Tem nada a ver. É migrânia, menino. Eita, meu Deus do céu. Eu nem li, ó. Só comecei e já respondi. Ô, negócio fácil. Não é não? Mas você quer ficar lendo? Leia, meu amigo, leia. Fique feliz. Você quer o quê? Ser feliz? Ah, Rafael, porque eu gosto de ler a questão toda. Eu gosto de brigar com as questões. Eu gosto de perder tempo lá na prova. Não, meu amigo, não! Não faça isso. Olhou, identificou, pontos-chave, passa para as respostas, responde e corre. Deixa para lá. Porque essas você tem que saber. É tão na cara essa resposta que não tem que pensar.
cefaleia hemicraniana, pulsátil, fonofotofobia, náuseas e vômitos, escotomas, podia ser hemiparesia, a áurea, né? Podia ser, é com áurea, olha, né? A áurea pode ser motora, sensitiva, ou pode ser visual, né? Eita, mano, náuseas e vômitos, fotofobia, fonofobia, isso é migrânia, menino, pelo amor de Deus. Eita, bom demais. Outro dia a gente fez uma aula sobre isso, né? Fácil demais. Vamos lá. Vamos brincar mais um pouquinho. Lembre que essas questões todas podem aparecer na discursiva e na prática também, viu? Então, quando a gente fala aqui das questões, a gente faz uma revisão já mostrando para você os pontos-chave. Para quando você chegar lá na prova prática, por exemplo, já está tudo fresquinho na sua cabeça e você não tem dificuldade, porque é muito na cara, certo? Vamos lá. Vamos dar ficar mais feliz um pouquinho aqui. Ó. Uma paciente com 32 anos refere mal-estar geral, febrícula e coriza há 10 dias. Refere também hábito frequente de lavar e assoar o nariz com soro fisiológico. Há 2 dias, após uma sessão prolongada de natação, relata sentir o ouvido direito obstruído, dor localizada e piora da sensação de febre. Paciente trata de lúpus eritematoso sistêmico há 2 anos. Ao exame físico geral, apresenta dor em joelhos bilateralmente, que é sintoma do lúpus, né? Realizam-se os exames de rinoscopia, em que se verifica hiperemia leve de epitélio nasal, e otoscopia, que se observa leve hiperemia de membrana timpânica bilateral, demonstrando membrana timpânica imóvel, ou seja, tem algum conteúdo na orelha média. Bilateralmente, a otoscopia pneumática. Nesse caso, o diagnóstico e o tratamento indicados são, respectivamente. Veja que ele tem há 2 dias, né? Há 2 anos ele tem lúpus e tem essa dor no ouvido há 2 dias, né? Há 2 dias, após uma sessão prolongada de natação. Então, foi nadar, já estava com a virose, aí obstruiu, né? Vamos lá, 2 dias. Isso é agudo, né? Otite média crônica lúpica. Crônica não, só tem há 2 dias. Como é que é crônica? Tá errado, letra A tá errada. Letra B, otite média aguda fúngica. Eita, meu Deus do céu. Fúngica? Não, pelo amor de Deus. Um fungo causar otite, isso é tão raro que não é isso que eu vou pensar, né? Tomou banho, um fungo. Não, pelo amor de Deus. Letra C, otite externa subaguda viral. Externa não, né? Ela é otite média. Lembra que tem um conteúdo lá dentro, né? Otite média aguda. E outra coisa, não é subaguda não, só tem 2 dias, é aguda, né? Otite média aguda bacteriana é a única resposta possível. Só tem essa possível, né? O resto é resto. 17, mano. A gente fez tudinho. 16, 15, 14, 13, 12, 1. Fez tudo, né? Pronto, vamos para 18 agora, né? 17 já foi. Agora vamos para 18. Questão 18. Eita, mamão com açúcar. Diz assim, ó. Um neonato com idade gestacional de 36 semanas, adequado para a idade gestacional, com pré-natal regular, nascido de parto normal. Apga de 8-9, apresenta desconforto respiratório com 30 minutos de vida. Ao exame físico, nota-se atividade regular, frequência respiratória está taquipneico, né? Taquipneia do recém-nascido. Lembra? Taquipneia transitória do recém-nascido. Ah, eu já sei. Retrações intercostais e subcostais de moderada intensidade. E a ausculta pulmonar sem ruídos. Saturação de 95 em ar ambiente. E a sua frequência cardíaca de 148. Apresenta ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulhas normofonéticas, sem sopros, e além do enchimento capilar tá normal, pulsos palpáveis, pressão ok para uma criança, né? Fígado está 2 centímetros de rebordo costal direito, que é o normal para a criancinha, né? Recém-nascido. Com base nessas informações, a conduta médica imediata e adequada para o caso é: o que eu vou fazer? Utilizar capuz de oxigênio a 40%. Capuz de oxigênio é aquele capacetezinho, né? Que coloca para. Pode ser feito? Pode, tá perfeito. Realizar fisioterapia respiratória. Isso está errado, né? Não precisa fazer fisioterapia respiratória e colher hemograma e proteína C reativa, não, porque não é por infecção. Isso é por causa de o acúmulo de líquido ainda não saiu, né? Porque antes das 38 semanas,
o recém-nascido, se nasce antes de 38, ele pode ter um acúmulo exacerbado de líquido que ainda está retido no pulmão. E aí esse líquido ele vai eliminando, né? Vai dando oxigênio e o líquido vai saindo. Por isso que é taquipneia transitória do recém-nascido, é por causa desse líquido, quando é antes de 38 semanas. Geralmente acontece na cesariana, mas pode acontecer no parto normal também. Ó. Aí foi um caso que aconteceu. Pode ser usar o capacete, mas não precisa nem de fisioterapia respiratória e nem de coletar exames. Letra A está errada. Letra B. Utilizar catéter de O2, aí não. Por quê? Ainda mais 2 litros por minuto. Catéter, a pressão é muito baixa, não vai servir, né? Pode ser ventilação não invasiva por BIPAP, né? Ou então por o capuz, né? Pode ser também, né? A gente vai fazer isso daí. Nesse caso, a paciente ele não vai conseguir melhorar, no caso se for um catéter, né? O catéter não vai, certo? A gente pode usar o CPAP nasal, né? Ou então o capacete. CPAP nasal ou capacete. Certo? Vamos lá. Então, aqui está errado. Letra C. Realizar intubação orotraqueal, não tem necessidade, né? Nada a ver, né? Letra D. Realizar ventilação não invasiva, com concentração de oxigênio necessária para manter a saturação de O2 igual ou acima de 95% e solicitar a radiografia de tórax, está perfeito. Né? Vai ver a retificação das costelas, vai ver a marcação das cisuras, né, por causa do líquido, tudo certinho na radiografia. Certo? Então, O2, por ventilação não invasiva, e fazer a radiografia de tórax. Beleza? É isso. Fácil, Demer. E é repetida? Demais, né? Fizemos milhares de vezes a questão. Diagnóstico, tratamento, é sempre a mesma coisa. Vamos lá. 19. Uma paciente com 30 anos, primigesta, comparece ao hospital com gestação de 40 semanas e 4 dias, conforme data de última menstruação. Refere ciclos regulares. E de 41 semanas, conforme resultado de ultrassonografia que realizou quando estava com 27 semanas. Então, olha, é uma ultrassonografia tardia. Ela não serve para a datação da idade gestacional. Quando tem uma diferença de mais... Quando ela é tardia, na verdade, a gente prefere utilizar a data de última menstruação como mais fidedigna, né? Então, 40 semanas e 4 dias é o que a gente usa. A gente vai usar essa porque a ultrassonografia é tardia. Se fosse uma ultrassonografia de primeiro trimestre, a gente utilizava ela como referência. Mas aqui, no caso, a gente vai usar a data de última menstruação. Tá? Como os ciclos eram regulares, então é isso que a gente vai usar. Vou ter 40 semanas e 4 dias. Ok? Ela refere boa movimentação fetal e não apresenta intercorrências clínicas ou obstétricas. Os resultados dos exames do pré-natal são normais. Relata que, apesar de um pouco ansiosa, sente-se tranquila para esperar a hora do bebê. O médico plantonista realiza o exame cardiotocografia, que evidencia uma frequência cardíaca fetal de 150, 110 a 160 é o normal, com variabilidade entre 10 e 20 batimentos, 2 acelerações transitórias, com aproximadamente 15 segundos de duração, e que, em seu ápice, chegam a 165 batimentos. Não há desacelerações, é realizado um exame de ultrassonografia, cujo resultado mostra que o feto está cefálico, com o líquido amniótico normal, e diante do quadro clínico descrito, assinale a opção correta. Ou seja, está no tempo tranquilo e não tem alteração da vitalidade fetal. Cardiotocografia normal, ultrassonografia normal, tudo normal. Então espera até as 41 semanas, né? Após as 41 é pós-datismo e após as 42 é pós-termo. Então, a partir de 41 semanas já pode fazer a indução, né? Já está indicado fazer a indução. Certo? Lá no hospital que eu trabalho, se interna com 41 semanas e 3 dias. É aí que se faz a indução. Mas na literatura é a partir das 41 semanas. Tá? Vamos ver. Letra A. A paciente deve ser internada para indução. Não. Só a partir das 41. Letra B. A paciente deve ser submetida a cesariana. Tampouco, né? Deixa eu ver. Ela é primigesta, é? Primigesta. Então pode ser feita cesariana, não tem problema. Mas primeiro se faz a indução. Letra C. A paciente deve ser internada para a indução. Ainda não, né?
E letra D, a paciente deve ser orientada a retornar em 3 dias, com 48 semanas pela data de menstruação, pois os exames mostram sinais de bem-estar fetal. Resposta, letra D, de dado. Eita, isso eu vejo todo dia lá na obstetrícia. Mandando por para casa, né? É uma resenha. Questão 20. Uma criança com 2 anos é levada por sua mãe à unidade básica de saúde, a fim de verificar se a criança está com peso e altura adequados para a idade. Ao realizar o exame clínico na criança, o médico observa os seguintes dados. Estatura, olha, é maior do que -1, né? Esse tá normal, né? Estatura, lembre que a estatura alterada é menor do que o percentil 3, certo? Aí é o score Z, né? Então é menor do que -2, se não me engano. Aí é maior do que -2, né? Menos 0,7 é maior do que -2. Então aqui a estatura tá ok, certo? Eu acho que é -2, né? Menor do que -2, né? Mas depois você dá uma olhadinha lá na tabelinha. Mas aqui tá normal, certo? Peso para a idade. 2, no score Z, 2,6. Então, eu sei que e o IMC 2,8. Acima do score Z mais 2, para crianças de 2 anos, menores de 5 anos, é sobrepeso. E acima de mais 3, de score Z, é obesidade, né? Então, aqui, como tem 2 anos, é sobrepeso isso aqui, tá? Então, tem sobrepeso com estatura normal. Vamos ver aqui, ó. Letra A. Tranquilizar a mãe, pois a criança apresenta peso e estatura adequados, não. O peso está inadequado. A estatura está adequada e o peso está inadequado. Letra A está errado. Letra B. Solicitar radiografia de punho e mão, pois a criança apresenta baixa estatura, não. A estatura está adequada. O problema é o peso. Letra C. Realizar encaminhamento para endócrino do pediatra, pois a criança apresenta sobrepeso e baixa estatura. Está errado. É só sobrepeso. Letra D. Orientar acerca do estilo de vida, pois a criança se encontra com sobrepeso, apesar de estar com estatura adequada. Tá certo, né? Letra D de dado. Lá na aula, coloquei lá, né, para você memorizar. Eu não tenho mais paciência de memorizar nada da minha vida, né? Sair, pelo amor de Deus. Aí o cara fala, né? Olha, tá vendo aí? Mesmo sem lembrar ao certo, a gente sabe que tá normal, né? Ali perto de -1, olha, entre -1 e mais 1, tá no ouro, né? Tá no ouro ali. Então, aí tá perfeito, tá maravilhoso, sem problema nenhum, né? Score Z. Pronto. Veja que essas questões que a gente faz aqui é na malandragem. Nas coisas, a gente vai descartando as coisas que não têm condições de ser e vai firmando os nossos conhecimentos naquilo que a gente já estudou e aprendeu. Logicamente que você conhece muito mais dos temas do que eu nesse momento, né? Porque eu não estou estudando esses temas há muito tempo já. E você não, meu amigo. Você está fazendo aí o Revalida, está estudando, sabendo de tudo. Então, sempre a minha resposta vai ser em cima do descarte, né? da malandragem. Nunca vai ser em cima do conhecimento puro e simples, mas sim utilizando técnicas para poder resolver a prova de um jeito mais fácil, né? Pelo amor de Deus, porque se eu for lembrar de tudo isso, eu agora fazendo minha residência de obstetrícia, for lembrar de pediatria, pelo amor de Deus, não lembro não, né? Mas você tem que lembrar. Eu não, mas você tem. Então estude, memorize essas coisas, mas eu estou ensinando você a fazer, né, pelas beiradas, a comer pelas beiradas e depois dar uma conlesada, né? Estou ensinando na malandragem. Aqui é tudo malandragem, né? Conhecimento, algo de conhecimento resta, mas o principal é a malandragem. Certo, meus amiguinhos? Então, papai do céu abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui se você estiver assistindo no YouTube. E nos vemos aí na nossa próxima live de resolução aí de questões do Revalida. Certo?